Catarina Lucas, Bom dia, psicóloga e Maia. diretora coordenadora técnica do Centro Catarina Lucas. Oh, doutora Catarina, eu acho que quem precisa de um psicólogo e de uma ajuda sou eu, não são os noivos. Porque ao ser wedding planner, também quem organiza um casamento também está sujeito a grandes tensões. Exatamente. Grandes tensões. Não, mas estamos aqui, obviamente, para falar dos noivos e de todo o desafio que é, de facto, a preparação de um casamento. A doutora, como é que descobriu que isto era aqui que havia uma necessidade de intervir? Foi em caso próprio, também passou por tensões no seu casamento? Também passei por algumas, não é? Muito algumas bem. discórdias, algumas pequenas discussões também. Acho que acaba por ser natural a todos os noivos. O nosso centro, o Centro Catarina Lucas, é especializado em terapia de casal. Portanto, uma das nossas áreas de atuação... E situa-se onde? Aqui em Lisboa, nas Laranjeiras, mas atuamos também em toda a zona de Lisboa, portanto, toda a zona periférica de Lisboa. Portanto, nós somos especialistas nesta área, portanto, atendemos muitos casais já casados, que estão prestes a casar, em fase de namoro. E isto foi algo que nos fomos apercebendo, não é? Que esta era uma fase delicada, portanto, não só no casal, mas até individualmente, ou seja, Sim. as noivas, não é? Quando vão casar, todos os preparativos, portanto, que era algo que gerava ansiedade. Até porque os preparativos para um casamento demoram muito tempo. E nós agora temos também exigências enormes. Aliás, a nossa sociedade, de uma forma geral, é muito exigente. O casamento hoje tem que ser perfeito, tem que ser um dia onde nada falha, não é? Onde tudo... Bem, no fundo, o casamento, na parte pessoal, eu acho que é um sonho. A pessoa está a realizar um sonho. Claro que sim. Partimos desse princípio, não é? Na parte social, a pessoa quer mostrar que faz um casamento bonito, não é? Portanto, há aqui uma vertente pessoal e há uma vertente social, externa, claro não que é? Sim, claro que sim, claro que sim. Ora, obviamente, toda esta exigência deixa os noivos num estado de ansiedade enorme, não é? E começam a gerar-se pequenas discórdias, pequenas discussões, a necessidade de vir até, inclusivamente, a interferência de terceiros, não é? A opinião da família, que é uma queixa muito comum, não é? Porque a tua mãe diz que tem que ser assim, eu não concordo nada com isso. E depois vêm as madrinhas. Exatamente, e depois vêm as amigas, e depois porque aquela amiga já tinha feito daquela outra forma. E filhos, quando há filhos já. E filhos, exatamente. Filhos de anteriores casamentos, até Claro às que vezes, sim, não claro é? que sim. Tudo isto pesa, tudo isto pesa e tudo isto trabalha. E também, muitas vezes, também não podemos esquecer o vil metal, porque muitas vezes as questões económicas também pesam, não é? E pesam muito, não é? Hoje um casamento é muito dispendioso. Claro que, obviamente, nós temos que há orçamentos para tudo, mas um casamento, regra geral, não é uma coisa que seja muito barata, não é? Portanto, daí também muitos casais hoje em dia não casarem devido à questão económica, não é? Portanto, todas estas discussões devíamos gastar aqui, mas eu gostava de gastar ali, mas acho que isso é desnecessário. Portanto, isto são mesmo discussões em consulta. Nós temos este tipo de discussões em consulta. Portanto, a doutora Catarina recebe noivos, recebe todo o tipo de casal, Claro não que é? sim. Este projeto é direcionado para noivos. Conte-me lá uma história engraçada que já lhe tenha assim acontecido. Já houve noivos que se separaram e não se casaram? Sim, senhor. Já houve noivos com os preparativos, com os convites entregues e que depois não casaram. Começa a surgir uma data de situações. Obviamente não são só os preparativos. Logicamente há lacunas em termos do desenvolvimento do próprio casal, não é? Da formação daquele casal. Questões que estavam ali, se calhar, mais adormecidas e que depois surgem naquela fase e que levam depois à ruptura. E também porque me dá a ideia que nesta coisa do casamento muitas vezes não é um projeto comum, ou seja, Sim. há um que quer fazer um determinado tipo de cerimónia, o outro até nem se importava de não fazer, portanto há aqui muitas vezes vai ao reboque, não é? E há uma coisa que eu tenho sentido muito quando atendemos casais, que são os casais que não chegam a casar, não é? Portanto simplesmente vivem juntos, não casam, mas anos mais tarde isso vem ao de cima como uma mágoa. Eu queria ter casado e não casei, portanto tu na altura não quiseste casar, ou seja, naquela altura as coisas até passam, mas mais adiante, já com filhos e vidas formadas, isso vem ao de cima, eu queria casar. E depois, mas podemos casar agora já não quero, agora já não faz sentido. Portanto, também há esta questão da isso. mágoa que fica por não casar, não é? E nós hoje dizemos, casar já não faz sentido. Não sei se faz, eu não estou cá para dizer se faz ou não faz, não é? Do ponto de vista legal faz, porque a nossa sociedade ainda tem aqui parâmetros legais que privilegiam mais o casamento do que uma união de facto. Sim, ainda há algumas diferenças, não é? Portanto, agora em termos
do Aliás, é preciso ver que o casamento é um contrato. É verdade. É um contrato. É verdade. Não é, com certeza, não é o casamento que faz o afeto, mas é um contrato que pode ajudar na segurança da vida em comum. Claro, e é um Por compromisso. aí. Portanto, é um Um compromisso. compromisso, pronto, sim. Nem que seja temporário. É um compromisso, sim. Digamos que é a assunção de um compromisso, mas na verdade o que faz um casamento é haver uma tutela legal de uma vida, a dois. Bens e... Os casais, quantas terapias é que precisam para levar o casamento a bom porto? Alguns não precisam de nenhuma, não é? Não, mas nos casos que têm consultório. Normalmente não são precisas muitas sessões, portanto este é um tipo de intervenção mais breve, portanto este aqui pode ser feito tanto com casais como individualmente. Sim. Portanto, nós também fazemos individualmente, este noivo ou esta noiva, e às vezes não é só por causa da ansiedade, às vezes é mesmo outro tipo de situações, não é? Portanto, o ciúme, eu tenho esta situação com o ciúme, eu vou casar e não quero que isto interfira. Problemas sexuais também. Problemas sexuais também, o medo da traição. Portanto, ainda ontem eu estava a atender uma pessoa que me dizia que não queria avançar na relação, portanto, por medo de vir a ser traída. Portanto, nem vale a pena eu avançar, eu tenho muito medo de casar e ter filhos e depois ser traída e depois ficar com um filho, portanto, de pais separados e por aí adiante. Portanto, uma postura que nitidamente Já é uma questão mais promove esse tipo de patológica, situação. claro que sim, exatamente. E Já não é estamos uma só a falar do postura que stress, realmente não ajuda, não é? Exatamente, e que obviamente convém ser trabalhada, não é? Portanto, seja nessa fase ou noutra qualquer, não é? Claro, e a doutora recomenda, de facto, quando os noivos estão a passar por este tipo de problemas, convém mesmo terem aqui algum tipo de suporte. Claro, sim. Este projeto desbloqueador. é direcionado para noivos, não é? Portanto, achamos que faria sentido, e chamamos-lhe de noivos, não é? Achamos que faria sentido ter algo mais direcionado para quem vai casar, não é? Com profissionais especializados, tanto na intervenção de casal como nestas questões mais ligadas à ansiedade, portanto, parecendo-nos que fazia sentido. Mas, independentemente disso, o casal pode recorrer a qualquer momento ter este tipo de suporte, seja através deste projeto. Até ou não, muitas não é? vezes depois do casamento. Claro, claro depois que do sim, casamento claro que sim. também há Claro que casais em que, enfim, ultrapassam estas coisas do casamento, têm o começam a surgir casamento como outras meta, coisas, não é? depois começam a ter algumas decepções porque a vida a dois no dia a dia é diferente. Muito enfim, diferente, não é? do Embora agora período. muitos casais também vivam juntos antes de casar e já percebam a dinâmica do que é a relação. Mas mesmo assim o papel muda. Mas O papel muda as pessoas. muda. O papel muda as pessoas. Eu tenho para mim que há pessoas que só depois do papel assinado é que se mostram como são. Eventualmente. E, portanto, isso também pode precisar Que aqui é de uma ajuda. aquela questão de isto agora é um dado adquirido, portanto. Eu agora já posso... Dizer, agora já não preciso conquistar, já não preciso seduzir, agora... Sim, vamos... embora isso não se sinta apenas no casamento, não é? Mas portanto todos os casais em relações de longo prazo acabam por cair um bocadinho neste registro, não é? Agora já não preciso de me esforçar, porque nós também não temos energia para estar 10, 20 anos sempre a conquistar o outro, não é? Portanto, Sim, também claro. é preciso que nós alcancemos aqui alguma estabilidade, alguma confiança também que nos permita estar mais serenos na Mais relação. naturais, não é? Mais naturais. Imagino, levantar de manhã, ao domingo de manhã de pijama e se eu preciso, pronto, eu fico em pijama. Não é? Nós Claro. também temos que ter a segurança que a pessoa com quem vivemos, com quem somos casados, não vai deixar de gostar de nós só porque nos levantamos e estamos em pijama a manhã toda no Isto sofá. vale para homens e vale para mulheres. Exatamente, Vale é para a mesma homens coisa. e vale para Nós também mulheres. precisamos de adquirir esta estabilidade numa relação, este nível de confiança. Claro que depois isto pode prejudicar a outros níveis, nomeadamente a parte da atração, do desejo, obviamente. Um mas isto é uma pijaminha balança. pode ser muito atraente, doutora. Exato, um depende do pijama pijama, pode ser muito atraente. Acho que sim, também Passar acho um que dia em sim. lingerie pode ser muito atraente. Exato, eu acho que sim. Depende depois tudo da postura e do envolvimento. De qualquer das formas, é muito interessante porque tem um projeto que eu diria quase pioneiro. Quer dizer, assim, nós não fizemos é? esse estudo, não é? Portanto, há em alguns países já projetos semelhantes, portanto em Portugal não existia nada que fosse direcionado. Daí esta ideia da Psinoivos, portanto um projeto direcionado para pessoas que vão casar, seja casal, seja individualmente, para lidar com as várias situações, tanto a preparação de casamento como outro tipo de situações. Não há dúvida nenhuma que os noivos estão sujeitos a grande pressão. Sim, isso claro eu que não sim, tenho, claro que sim. isso Toda a eu não tenho exigência, dúvida. não é? Uma grande exigência que vai do sonho, de facto depois a encontrar aquilo que é o objeto do sonho, a ter os meios para efetivar o sonho, Exatamente, às exatamente. interferências de todas as pessoas que que estão são à muitas, volta, são muitas umas as mais interferências. positivas, outras mais negativas. E há uma interferência significativa, é quando são, imagina, os pais dos noivos a pagar o casamento. Ah, Não é? pois. Quando são os e noivos com o seu quando não próprio pagam dinheiro. em partes iguais, se calhar. Também, não é? também, não é? E aqui a gestão pode ainda ser mais difícil, porque eu quero isto, mas o orçamento que o meu pai me deu ou que a minha mãe me deu só é X, Mas não é? tanto quanto eu julgo saber,
há pessoas até contraem empréstimos para o casamento, não é? Exatamente. Lá está, pela tal exigência, aquilo que queremos para nós, mas também para mostrar aos outros, não é? É o que queremos ter, e que é legítimo, obviamente, não é? Nós, quando casamos, queremos ter um dia maravilhoso e o dia mais lindo de todos, não é? Portanto, e é legítimo Claro que sim, as pessoas claro que tenham sim. esse sonho, não é? E calhar- agora há se calhar já há uma podemos- coisa que minimiza um bocadinho estes encargos, que é que agora quase sempre os convidados já dão dinheiro, não é? Exatamente. Que já Os presentes. amortiza ali um bocadinho assim, as já é despesas, não é? Exatamente. Mas de qualquer das formas, enquanto esse dinheiro não entra, a pessoa está sempre naquela ansiedade. E convém não depender desse dinheiro para pagar um Pois. casamento, não é? Porque nós não sabemos o que é que acontece e pode correr mal, não é? Pois é, Portanto, pode os tomar. motivos- Há quem dê envelopes vazios. Exatamente. É verdade, sabiam disso? Não só em casamentos. Por exemplo, Pois para é. pagar batizados na igreja e para pagar aquelas Sim. coisas, despesas Sim, de sim, igreja, sim, que vão ser envelopes que são recolhidos. Há pessoas que dão vazios. envelopes vazios, Sim. que é uma coisa Por isso extraordinária. convém A casal ter criatividade dos essa- portugueses não tem limite. Oh, doutora, o seu casamento foi bonito? Na minha ótica, sim, não é? Portanto, de Há acordo com quantos anos aquilo que. casou? Eu casei faz 2 anos este ano. Ainda está muito recente. Deve ter sido Mas já bonito vivia mesmo. também, já vivia junta. Mas deve ter anteriormente, sido sim. bonito, deve Sim. ter sido bonito, porque a doutora tem uma figuraça. Imagino, fez uma noiva muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada e convido-a Obrigada. aqui a seguir na CMTV o casamento do Toy e da Daniela, que vai Que ser vai muito estar bonito. organizado, não é? Estou a gostar de organizar e vai ser muito, mas mesmo bonito, ó doutora. Acredito. Mesmo bonito. Nem me importava de ser eu a noiva, não com o Toy, Não com claro, o- mas realmente Oh, muito agora vou bonito. brincar um bocadinho. Às vezes nós nem precisamos do noivo, não é? Portanto, o noivo é só um acessório que nós precisamos para casar. É, para brilhar, para brilhar. Para brilhar. Doutora, muito obrigada. Não se esqueçam, é a doutora Catarina Lucas, a coordenadora técnica do Centro Catarina Lucas, que é aqui em Lisboa. Tem página, não tem? Temos, sim, Podemos senhor. consultar. CatarinaLucas.pt. Catarinalucas.pt.